um contato de uma das vítimas do CT do Flamengo, lá no Rio de Janeiro, e que 2 são catarinenses, não é, Morgana? Pois é, Adilson. Entre os meninos que perderam a vida estão o Vitor Isaías, natural de Florianópolis, e o Bernardo Pizeta, de Indaial, municípios aqui do Vale do Itajaí, vizinhos nossos. E por isso nós estamos em linha com o primo do menino Bernardo, Alexandre de Lima, para falar um pouquinho sobre a trajetória do Bernardo no futebol. Infelizmente, esse profissional que teve a carreira encerrada tão cedo de maneira triste. Muito boa tarde. Boa tarde, Morgana, boa tarde, Adilson, pessoal ligado na menina. É com muita tristeza que a gente tá conversando agora com vocês. Qual era a sua ligação com o menino Bernardo, Alexandre? Então, cara, a gente é uma família aqui bastante grande, né? Então, assim, eu ontem até coloquei numa rede social, que apesar de a gente ter uma família grande, muitos primos e tal, os filhos dos nossos filhos são nossos também. Então o Bernardo é filho da minha prima, então seria o Bernardo teria de ligação sanguínea, vamos dizer assim, ligação, ele é meu primo segundo, mas é como fosse um filho pra gente. O Bernardo foi um menino que a gente sempre acompanhou desde pequenininho, ele tinha esse sonho de jogar bola, e como nós também, eu, meu irmão e outros primos nossos e o pessoal da família, a gente estava sempre ligado com o futebol. Ele foi meio que materializando isso pra gente, sabe? Então, desde pequeno, sei lá, eu acho que nos primeiros trabalhinhos de escola, ele queria ser jogador de futebol. Então, nos primeiros momentos da vida dele, ele tinha essa intenção já, né? E ele começou definitivamente a concretizar esse sonho a partir de que idade? E por onde ele passou? Então, o Bernardo, ele aos 9 anos, eu acho que ele botou isso na cabeça, sabe? De ser jogador de futebol, e começou numa escolinha de futsal aqui, a escolinha do Marinho, que também já foi jogador aí, já circulou em alguns clubes de Santa Catarina. E o Marinho, ele foi incentivando o menino, e o menino foi crescendo, e foi se desenvolvendo, e foi se vendo que ele tinha talento, né? Isso foi entrando em times, em grupos e clubes e tal. Passou pelo Avaí, fez uns testes no Avaí, até o dia em que ele chegou ali por volta dos seus 11 para 12 anos no Atlético Paranaense, né? E nisso a família foi investindo e foi apoiando e foi incentivando. Como ele era sub-14, ele não tinha como ficar no alojamento do Atlético, alugaram uma casa lá em Curitiba, se deslocou a mãe dele para lá, deslocou no ano seguinte os avós dele foram morar lá para que ele tivesse essa possibilidade. Então, e no ano passado, daí ele se desvinculou do Atlético Paranaense para ir ao Flamengo, né? Então, daí já com 14 anos, já com a possibilidade de morar no CT, então a coisa foi caminhando mais ou menos nessa trajetória aí. Cidade com certeza toda de luto e triste com esse fato, não é, Alexandre? Ontem nós tivemos, no sábado, quando o Bernardo chegou com seu pai, a municipalidade aqui, o poder público ofereceu à Câmara de Vereadores para que nós encaminhássemos e fizéssemos todo o velório dele na Câmara de Vereadores, e a gente sabia que ia ter um volume muito grande de pessoas, mas a gente não tinha dimensão do quanto, né? Enfim, as equipes de reportagem que passaram por aqui ficaram impressionadas com o volume de pessoas que foram lá dar o seu último adeus, foram dar o seu abraço na família, desde a meia-noite, quando a gente abriu o velório, até o meio-dia de ontem, quando encerramos para fazer depois o sepultamento dele. Foi uma coisa assim assustadora, e pelo fato dele ser esse destaque, sabe, ele se tornou um símbolo aqui para a gurizada que joga futsal, para os meninos que estão começando as carreiras aí de jogadores dele, os boleiros que a gente fala, começaram aí a ter dele um ícone, porque é um menino de Indaial que estava jogando num dos maiores clubes do Brasil. É verdade. Ele sempre atuou como goleiro? Eu vejo que ele estava atuando como goleiro, né? E também uma outra pergunta que eu te faço também, qual que era o time de coração dele? Cara, isso a gente sempre brinca, né? Que ainda bem que o Bernardo escolheu ser goleiro, cara, porque para jogar na linha não ia ter muito jeito.
Vou lembrar um pouco de coisas engraçadas, assim. Ele Sim. ainda bem que ele jogava no gol, né? Mas assim, ele estava desenvolvendo muito, cara. Ele estava desenvolvendo demais na função que ele quis exercer no campo, né? Ele sempre brincou de goleiro, sempre, né? Desde pequenininho, assim. Eu lembro que uma vez a gente estava no sítio de um dos nossos primos e ele queria ir no gol. Ele tinha, sei lá, algo em torno de 7, 8 anos, ele queria ir no gol. Então, assim, já é uma coisa de sempre. E como o clube de coração dele é o clube de coração da família, cara. A gente, tirando o pai dele, que era torcedor do Fluminense, e um dos tios, a nossa família é toda flamenguista. Aquelas coisas da era Zico, da era dos grandes clássicos do futebol brasileiro, a família é toda flamenguista. E ele não teve dúvidas, né? Seguiu o coração flamenguista da mãe, e aí o pai acabou vestindo a camisa do Flamengo pelo menino. Qual é a mensagem que você deixa aqui ao ouvinte da Rádio Menina, que também com certeza lamenta muito não só a morte do Bernardo, mas de todos esses jovens que tiveram seus sonhos interceptados devido a esse acidente? Então, assim, eu acho que esses meninos, todos eles, né, alguns deles havia uma convivência já no Atlético Paranaense com o Bernardo e foram para lá porque ele estava, então eles caminharam o mesmo caminho, trilharam o mesmo caminho que ele. E eu acho que o Bernardo, ele nos deu algumas lições e que a gente, enquanto adulto, a gente teria que refletir um pouquinho das nossas condutas às vezes. Eu acho que a primeira palavra que eu coloquei ontem numa fala que eu tive lá durante o velório é a palavra persistência, cara. Foi um menino que persistiu e procurou isso, né, de ser jogador, de estar num time grande. Então era um guri com 14 anos com uma determinação absurda e persistiu nisso. Tanto é que nas férias agora, antes de voltar ao Flamengo, ele já estava treinando, pagando aí um treinador particular para que ele chegasse lá já em boa forma. Segunda palavra que eu acho que é bacana a gente lembrar e exaltar é o caráter de humildade desse menino. Muito humilde, muito solícito, um cara generoso e sempre disposto a ajudar. E a terceira é a gratidão que ele tinha pelos pais, pelo envolvimento dos pais, pelo investimento que os pais fizeram em colocá-lo no clube que ele sempre quis jogar. Ele sempre de pequenininho ele já dizia que um dia ele ia ser famoso, e a gente acabou comprando esse sonho junto com ele. E em relação à palavra sonho, cara, ele materializou. Não era só mais um sonho, ele era uma realidade. Ele estava jogando no Flamengo e o menino que sonhou e conquistou, né? Eu acho que esse é o grande legado do Bernardo e que a gente aprendeu muito com esse moleque, né? Então a perda desses meninos aí... desculpa. Sim, não, pode complementar. A perda desses meninos aí para nós, enquanto torcedores do Flamengo, enquanto familiar de um deles, a gente sofre por vários motivos, né? Por várias circunstâncias. A questão do sonho, a questão do desejo, a questão da vontade desses meninos e da luta que é chegar num grande clube e tal, e concretizando sonhos, né? Claro que a expectativa era de ir além e tal, mas eu acho que esses meninos mostraram pra gente aí lições de vida. Eu acho que essa é a expressão que eu poderia usar nesse momento. Alexandre de Lima, primo do Bernardo, um dos atletas que foi vitimado fatalmente lá no CT do Flamengo. Muito obrigado, nossas condolências a toda a família. Obrigado a todo mundo, né? A gente agradece por cada lágrima, por cada palavra, por cada gesto, por cada oração. O Bernardo e os meninos merecem todo esse apoio que está sendo dado. A imprensa tem sido muito responsável, né, em relação a isso, e colabora também para que as pessoas, chegando isso na casa das pessoas, eles coloquem esses meninos nas suas orações. Temos que orar também pelo Jonathan para que ele se recupere. A situação dele ainda é muito complicada, então a gente também tem que lembrar desse menino que está lá no hospital e que a família dele tem um desfecho mais feliz do que a dos outros garotos. Tá, obrigado a vocês aí da rádio, né, e a gente agradece a cada um de vocês que tem esses meninos acolhidos no coração de cada um aí. Obrigado. Estação Notícia, uma locomotiva de informações. E além
Do Bernardo, Átila Paixão, de 14 anos, atacante de Largatos, também perdeu a vida. Arthur Vinícius deu a vida. Barros da Silva Freitas, de 14 anos, zagueira de Volta Redonda do Rio de Janeiro, que faria 15 anos nesse final de semana. O Christian Esmério, de 15 anos, também goleiro do Rio de Janeiro. Jorge Eduardo Santos, de 15 anos, lateral esquerdo de Paraíba. Pablo Henrique Silva Matos, de 14 anos, zagueiro de Belo Horizonte. Vitor Isaías, de 14 anos, atacantes também aqui de Florianópolis, em Santa Catarina. Samuel Thomas Rosa, de 15 anos, lateral direito de São João de Mertiri, no Rio de Janeiro. Riquelmo desde Souza Viano, de 17 anos, volante de Limeira, no São Paulo. Jetson Santos, de 14 anos, atacante de Itacaré, em São Paulo. Estação Notícia.